Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Um novo trimestre se inicia e as lições desse trimestre, como tem sido as demais, muito maravilhosas. Um tema muito maravilhoso que fala da igreja. Tem como tema principal a igreja eleita, né, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, nós hoje vamos discorrer a lição de número 1, que fala da carta aos Efésios. E nesse estudo, Deus há de falar com a igreja de modo maravilhoso. Então vamos estar orando ao Senhor para darmos início a esse estudo maravilhoso da Escola Bíblica Dominical, em que o nosso evangelista Anito Júnior estará ministrando a Santa Palavra nesse estudo da Escola Bíblica Dominical à igreja. Oremos a Deus. Querido, eterno e soberano Deus, em Tua presença nos colocamos, Senhor, e a Ti nos dirigindo em oração para Te manifestar nossa gratidão por esta oportunidade de aqui tomarmos parte nesta obra que é Tua, Senhor, e trazer de Ti o ensinamento da Tua palavra à Tua igreja, para que, Senhor meu Deus, a alma de cada um se alimente, se fortaleça no conhecimento que vem do trono da Tua glória. Desde já Te clamamos, Senhor, Te agradecemos, nos colocando em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino da harpa cristã, o hino de número 1, primeiro hino da harpa cristã, que fala de chuvas de graça. Nós estaremos louvando ao Senhor e em seguida daremos prosseguimento ao estudo da escola, então. Louvemos a Deus. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador. De plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente Teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus amados irmãos, nós hoje estaremos estudando a lição de número 1, que tem por título, lição do dia 5 de abril de 2020, tem por título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo da lição nos diz assim:
A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 2. A verdade prática da lição, que uma síntese da lição nos diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para com a igreja de Cristo. Faremos uma leitura bíblica em classe, leitura devocional base da lição, que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 1 a 7. Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, versículos 1 a 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 varões. Glorificado seja o Senhor pela sua santa palavra. Convidamos nosso amado evangelista Anito Júnior. Uma vez mais nós vamos estar orando ao Senhor e entregando o microfone a ele para que ele possa ministrar a palavra de Deus. Querido Deus, eterno Pai, uma vez mais, diante da Tua presença, aqui nos colocamos, Senhor, em clamor a Ti nesta hora, Senhor, pelo Teus filhos, pelo Teu servo, Senhor, que há de ministrar a Tua igreja, este estudo desta escola bíblica dominical, Senhor. O abençoa, Deus, tomando a frente pelo Teu Espírito Santo, regendo assim as palavras nos seus lábios, para que alcance o objetivo maior, que é o Deus trazer o alimento necessário à vida de cada um dos que ouvem a Tua palavra. Sei com Ele neste dia, nós o entregamos em Tuas mãos, assim, ó Deus, te clamando em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Anito. A paz de Cristo para toda a igreja do Senhor. Um bom dia a todos aqueles que nos ouvem nas mídias sociais da igreja. Nós estamos hoje aqui para ministrar um pedaço da palavra do Senhor aos nossos corações, o ensinamento bíblico da escola bíblica dominical, que algumas vezes eu ouvi ali no campo de São Cristóvão, ainda com a direção do nosso saudoso pastor Túlio Barros, a qual os professores ali sempre falavam que a escola bíblica dominical é o maior curso teológico do mundo. É o maior curso teológico do mundo e é totalmente de graça. Amém? Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui ministrando em nossa sede, aqui na Assembleia de Deus do Meia, e o convite do nosso superintendente pastor Milton Marques. E a todos os irmãos que nos acompanham, eu quero desde já externar meu agradecimento por esta oportunidade que a qual foi nos dada. A lição 1, que se inicia neste domingo, de 5 de abril de 2020, ela tem o título de
a carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. Esta revista, que é uma revista abençoada, uma revista rica no seu teor teológico e graça e unção, ela tem como comentarista deste assunto, deste trimestre, que a qual nós estudaremos as doutrinas e orientações pastorais para uma vida prática na presença do Senhor. O comentarista é o nosso pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Ele também é líder da Assembleia de Deus Missão do Distrito Federal, doutor em Teologia, licenciado em Filosofia. Que Deus possa continuamente abençoar a vida do nosso querido e amado pastor. Queridos, nós temos aqui no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 1, que é qual já foi lido aqui, que Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O versículo 2, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Também temos aqui a leitura no livro de Atos, no capítulo 19, no versículo 1 ao versículo 7, que diz: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizado então? E eles disseram: No batismo de João. No versículo 4, mas Paulo diz: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. O versículo 7 e último: e estes eram ao todo uns 12 varão. Queridos, essa nossa lição, que fala a respeito de Efésios, ela tem um pico elevado da revelação bíblica, um lugar único entre as epístolas de Paulo. Ela não foi elaborada num árduo trabalho da bigorna, dos problemas pastorais que muitas outras epístolas paulinas transmitem, mas ela é uma revelação divina que brota de muita oração, a qual Paulo ele escreve a carta, sendo ele prisioneiro por amor de Cristo. A epístola de Efésios, ela é denominada a rainha das epístolas, ou coroa dos escritos de Paulo. O apóstolo Paulo, ele se sobrepõe às revelações do entendimento, à doutrina cristã relativo a esta carta, muito além do que ele escreveu ou mencionou em outras epístolas paulinas. O interessante é que no século XVI, um dos grandes filósofos e teólogos, Erasmo de Roterdã, ele escreveu algo interessante que vem ao encontro do nosso coração, que a qual ele fala sobre o evangelho da graça, a inspiração do entendimento, a escrever e levar a doutrina da graça a um povo
gentílico. A carta ela tem o envio certo a todos nós que fazemos parte da herança de um plano de redenção. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo nós justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Paulo, na segunda viagem missionária, ele passara por Éfeso, que era uma das maiores cidades da Ásia, e um dos maiores centros comerciais da época, da Ásia Menor, onde ficava uma das sete maravilhas do mundo antigo. O templo, que é denominado Templo da Diana, para os romanos e para os gregos, a grande deusa Artemix, a deusa dos Efésios. Já na Ásia Menor, os romanos reconheciam Diana principalmente como uma deusa da fertilidade e da maternidade. Acredita-se que as mulheres, quando elas estavam em trabalho de parto, elas invocavam veemente a deusa Diana no seu parto. Quando Paulo ele retorna na sua terceira viagem missionária, ele permanece por 3 anos ensinando e pregando o arrependimento, dando razão que toda a Ásia Menor conheça o Evangelho de Cristo. Quando ele deixa Éfeso, havia uma necessidade de sair, porque pôs ali o povo aflorado por aquilo que Paulo ele vinha ensinando durante todo aquele período que ele se encontrava naquela cidade, uma cidade que era uma cidade idólatra, uma cidade que cultuava a outros deuses, ou a deusa, né? Tinha ela ali uma relação muito estreita com aquele povo, porque o povo ele se sustentava, né, através do turismo, de pessoas que vinham de outros lugares para poder cultuá-la e também fazer aquela visitação naquele templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então ali as pessoas estavam naquele período da história, ali idolatrando esta deusa, idolatrando ali esta condição que a qual ali aquele templo dava, e todos aqueles comerciantes que estavam naquela cidade se sustentavam por aquilo que era realizado, pelas festas, pelas visitações turísticas junto àquela cidade. E isso veio a incomodar muitas pessoas se sentiram incomodadas, principalmente aqueles que eram os ourives, que confeccionavam estátuas de prata para poder vender na cidade. E um deles, chamado Nicodemos, aflorou a todo o povo, né, a todo o povo contra Paulo. E nessa ocasião, havia necessidade dele sair, pois o povo ele estava muito irado com as suas pregações contrárias. Principalmente os comerciantes que vendiam os seus nichos, vendiam as suas estatuetas, né, para arrecadar para a cidade. Ele deixa Éfeso e vai para Jerusalém, aonde ele é preso e detido em Cesareia Litorânea por 2 anos. Passado esse período, ele é levado a Roma, numa prisão domiciliar. Por ser cidadão romano, porque nós temos também que lembrar que ele tinha uma dupla cidadania. Ele era Saulo para os judeus e Paulo para aqueles que eram romanos ou para os gentios, porque ele era muito mais bem recebido nas suas pregações, né, nas suas visitas à cidade, quando ele condicionava o seu nome não a Saulo, mas a Paulo. Então era uma coisa assim de estratégia, quando ele condiciona esse nome no meio do povo romano, no meio do povo gentílico, né, no povo que ali não era o povo judeu, ele era muito mais bem recebido por esse povo quando ele adotava o nome de Paulo. Queridos, detido ele em Cesareia Litorânea por 2 anos, e passado ele e levado
para uma prisão domiciliar. E nesta prisão, como cidadão romano, ele tem oportunidade de expressar as cartas aos irmãos em Cristo. As igrejas nesta prisão, ele relata a carta mais preciosa que temos, conhecida como a carta que trabalha com o tema da igreja. Uma carta que é destinada a um crescimento do Senhor. É uma carta que tem com ela autorias e datas. Tem também o destinatário, que está no tópico 2. Tópico 1, autoria e datas. Tópico 2, destinatário. E o 3 tem como o propósito e mensagem. Autoria e datas da carta. Temos aqui no primeiro tópico, que é a nossa revista, ela nos separa em 3 grandes tópicos. Que o primeiro é a autoria e data, a qual nós já falamos. O segundo tópico, destinatários. E o terceiro grande tópico, propósito e mensagem, né? A autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, o nome hebraico, mas também que era conhecido como Paulo. Atos capítulo 13, versículo 9. Em hebraico, Saulo, que a qual significa solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, a qual o primeiro rei de Israel pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano, a qual também já mencionamos aqui. Ele tem uma autoria, que a qual a Bíblia nos fala que é uma autoria escriturística. É uma apresentação do versículo 1, que a qual nos menciona que Paulo, ele se considera, ele se coloca com clareza que ele é o apóstolo de Jesus Cristo que escreve esta carta. O interessante é que quando nós estudamos a respeito desta lição, há algumas controvérsias que relatam a história no seu cotidiano, que houve, no momento da sua história, mais ou menos no século XVIII, um britânico, ele levantou uma suspeita da autoria da obra de Paulo. Porém, se nós formos estudar a respeito dos nossos grandes patriarcas e eruditos da nossa igreja primitiva, aqueles que começaram, que mantiveram na grande obra, como Policarpo, Irineu, Orígenes, teólogos com muitas obras, principalmente Orígenes, que tem mais de 600 obras, e ele foi um grande influenciador em pensamentos lá no grande concílio de Nicéia. Policarpo de Esmina, bispo da igreja, discípulo do apóstolo João no século II, considerado santo na igreja romana, ele escreveu aos Filipenses uma carta apócrifa. O que é uma carta apócrifa? Uma carta apócrifa, ela é uma expressão usada quando um fato ou uma obra não tem a sua autenticidade provada, ou seja, que tem origem suspeita ou duvidosa ou sem a plena inspiração do Espírito de Deus. Ele escreve esta carta e ali ele condiciona os feitos do apóstolo Paulo não só aos filipenses, não só às igrejas que a qual ele escreve as epístolas, mas também testifica a sua grande autoria. Interessante, se formos buscar sobre a história de Policarpo de Esmirna, um grande mártir da igreja primitiva, né? A história nos fala, nos relata que ele foi apunhalado numa fogueira, que a qual ali ele queimava, a fogueira ela queimava, mas o fogo não o consumia milagrosamente, porque Deus, ele era com este homem. Deus, ele era com este bispo, com este homem que a qual se fazia pregar a palavra de Deus. Então ali ele enxama, milagrosamente o fogo não o consumia. E foi apunhalado com uma faca, porque vendo aqueles que ali assistiam
aquela fogueira, puderam identificar que ele não ia morrer, porque Cristo era com aquela vida. Então são estes homens que a revista nos dá como exemplo para que possamos estudar através da obra, da história, daquilo que Paulo ele fez a respeito da igreja em Éfeso. Grandes homens que têm condicionado a eles um grande currículo, que a qual é a ministração da palavra de Deus, que a qual é o grande mártir que aqueles ali que foram, que testificaram a obra de Paulo. Também temos Irineu de Leão, bispo também grego da igreja, que lutou veemente contra as heresias. Escrito em Roma em 62 depois de Cristo, ele foi enviada por Tíquico, junto com Colossenses e Filemão. Estavam ali, todos eles ali estavam na obra do Senhor. Todos esses homens testificaram esta grande obra. Então, se houve alguma controvérsia relativo à obra de Paulo, se há algo relativo contra a sua autoria e data, nós, como pentecostais, nós reconhecemos a autoria de Paulo como o escritor do livro de Efésios. Destinatários: aos santos que estão em Éfeso. Paulo, ele começa ali no versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, a fiéis em Cristo Jesus. Temos a ideia, muitas das vezes, que a qual aqui Paulo ele menciona, quando ele classifica aqueles que estão em Éfeso, estando ele ali escrevendo esta carta em prisão domiciliar, ele fala aos santos que estão em Éfeso. O interessante é que muitas das vezes nós temos uma concepção errada de quando somos chamados de santo, e muitas das vezes temos uma ideia de santo errado, porque o crente, ele vive uma concepção errada da palavra. Quando você é chamado de santo, irmão, não ignore esta palavra, porque você é santo, porque você é uma pessoa que ela é separada para servir a Deus. Você é separado, aleluia, para morar lá nas mansões celestiais, lá no céu. É por isso que você é santo. E se você é santo, você não é qualquer pessoa, porque quando ele coloca a igreja de Éfeso, ele coloca no mundo natural. Mas quando nós mencionamos aqueles que vivem em Cristo, ele chama de santo e ele te chama para um mundo espiritual. Viver em Éfeso é um mundo natural, mas viver em Cristo é um mundo espiritual, que a qual nós vamos fazer morada lá no céu. É claro que eu gostaria muito de estar adentrando alguns assuntos que a revista vai nos abordar e enumerar, que a qual a revista ela nos ensina que ela é uma fonte de bênçãos, natureza de bênçãos espirituais e esfera nas regiões celestiais em Cristo. Não é estes assuntos que nós vamos entrar hoje aqui nesta manhã. A igreja de Éfeso, no versículo 2, no capítulo 19, Paulo ele pergunta: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Lá em Atos, no capítulo 19, no versículo 2. Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Todo cristão, ele recebe o Espírito Santo de Deus como filiação. Porque lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, diz a palavra do Senhor: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito que vós receberam de Deus não torna mais escravos, e não faz com que tenham medo, pelo contrário,
o Espírito Santo torna vocês filhos de Deus. Pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus: Pai meu, Pai meu. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Interessante que, quando nós falamos a respeito também daqui do segundo tópico, da assinatura do segundo ponto, né, do primeiro tópico, nós fizemos aqui um apanhado aqui, para que possamos estar entendendo aquilo que Deus tem falado ao nosso coração nesta manhã. Ele também reafirma a sua assinatura apostólica nas 13 cartas da sua autoria. O apóstolo, ele se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar um nome mais apropriado para evangelizar no mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica como ressalva pela vontade de Deus. Isto não é um homem que foi escolhido por homem. Ele não estava ali no sentido que o homem chamou ele para fazer esta grande obra. Não, pelo contrário. Ele estava ali na igreja, pregando ali, levando essa mensagem para a igreja que estava em Éfeso, porque ele se encontrava numa chamada que ele atendeu de Deus, não era uma chamada de homens. No livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 1, nos fala. A epístola da prisão é uma epístola que foi escrita no período em que Paulo, nós aqui já mencionamos, encontrava-se preso em Roma. Ela se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor. Capítulo 4, versículo 1. E o embaixador em cadeias. Capítulo 6, versículo 20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o hall das epístolas da prisão, redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. É interessante a gente estar mencionando isso, porque ele se colocava não como prisioneiro dos homens, mas em si como prisioneiro do Senhor. Ele era o prisioneiro de Cristo. Ele se encontrava numa situação muito delicada. Talvez eu, se tivesse numa situação dessa, de estar na cadeia e ter ali esta responsabilidade ainda de estar se preocupando, né? Mesmo ela sendo uma prisão domiciliar em Roma, mas tinha essa preocupação de estar escrevendo para as igrejas, tinha essa preocupação de estar recebendo pessoas para que com eles ali ele pudesse estar ministrando aquilo que o Senhor o inspirava ele a fazer. Ele tinha toda essa calma, né, de estar ali condicionado a essa situação, porque ele não era um prisioneiro do homem, mas ele estava ali porque ele era um prisioneiro de Cristo. Ele estava ali porque ele estava atendendo a obra do Senhor. É por isso que ele estava ali, mesmo ele sendo ali condicionado a esta prisão, ele se encontrava fazendo a obra de Deus. Hoje nós estamos numa situação delicada. Estamos numa situação que estamos vedados a estar na igreja adorando a Deus. Estamos condicionados a uma situação de prisão domiciliar. E o interessante é que eu, vendo de tantas mensagens que nós estamos recebendo, né, mais ainda no período desta quarentena, é mensagem que vem para cá, mensagem que vai para lá, é vídeos que vem, veio num vídeo que me chamou muito a atenção. E eu falei ali na gravação, ali na filial, que o inimigo talvez ele teve a estratégia de aprisionar a sua igreja, de aprisionar a todos nós que estamos vedados de estar na igreja para adorar o nome do Senhor, para glorificar o nome de Deus. Ele teve essa estratégia, mas ele esqueceu de algo que é muito importante para nós que somos servos de Cristo. Para nós que temos que nos colocar, aleluia, como prisioneiros do Senhor.
mesmo nós nos colocando em prisões domiciliares, não podendo sair, né? Porque há essa recomendação, há essa restrição de você sair de casa, porque o que tem atentado aos nossos dias, aos dias de hoje, é um vírus que tem perturbado as nações de todo o globo terrestre. Mas o inimigo de nossas almas, ele condicionou essa situação, ele criou esta grande estratégia, mas ele esqueceu de um algo, aleluia, que Paulo ele pregava, e está condicionado na palavra de Deus, que nós somos a igreja de Cristo. Mesmo nós presos, mesmo nós, aleluia, condicionados a uma prisão domiciliar, sendo vedados de estarmos na igreja, para poder adorar o nome do Senhor. E está à espera, muitas das vezes, de um culto online, à espera, aleluia, de uma escola bíblica dominical online, gravada, porque não há possibilidade de você estar aqui. Mas crie dentro de você um hábito de adorar o Senhor na sua casa. Crie dentro de você um hábito de que você vai estudar a palavra de Deus e você vai mostrar, aleluia, para o inimigo de nossas almas que ele vedou, aleluia, de você estar aqui na igreja do Senhor. Mas ele esqueceu que você é a igreja do Deus vivo, que todos nós somos igreja. E Paulo, ele tem essa percepção dentro dele, que mesmo ele preso, ele não poderia deixar de fazer a obra de Deus. Glória a Deus nas alturas. E ele não parou, ele deu continuidade naquilo que ele foi chamado. Mesmo ele sabendo que era algo muito difícil, que era algo, muitas das vezes ele poderia ter resistências, como nós, como igreja, estamos tendo resistência, aleluia, de estarmos aqui. Mas eu tenho certeza, se eu convidar você que está aí na sua casa, para fazermos, aleluia, um clamor ao Senhor, para orar a Deus e pedir ao Senhor que o Senhor venha ter misericórdia. Estamos, aleluia, diante de um grande jejum que toda a igreja de Cristo vai estar realizando no domingo, em prol de nosso Brasil, em prol das almas que necessitam e precisam ser alcançadas pelo poder do Evangelho de Paulo, de Cristo Jesus, que a qual nos chamou, aleluia, para nos tornar numa igreja santa, numa igreja eleita, numa igreja que é uma igreja candidata a subir aos céus, aleluia, para adorar o Senhor, lá nas mansões celestiais, naquele grande coral, e adorar Ele, que é digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. Eu tenho certeza, assim como eu profetizei ali na filial da São Luís de Gonzaga, que no próximo domingo nós não gravaríamos mais, porque no próximo domingo nós estaríamos ali reunidos para render graças a Deus no grande feito, do grande milagre do Senhor, porque a Bíblia fala, a mesma Bíblia de Paulo, as mesmas epístolas de Paulo nos fala que Ele, o nosso Redentor, Ele vive e Ele permanece, e Ele está aqui no meio de nós, aleluia, para ouvir o nosso clamor, mesmo sendo numa prisão domiciliar. Nós não estamos vedados a adorar o nome do Senhor, nós não estamos vedados a poder aprender da palavra de Deus, aleluia, que é a escola bíblica dominical. Glória ao Senhor nas alturas, aleluia. Esta cidade, tópico 2, destinatários. Ela foi fundada em 1050 a.C. Ela se tornou, assim como nós aqui fizemos um pequeno resumo introdutório, para que possamos estar aqui. Eu fiz este resumo introdutório no início, porque eu tenho a certeza que muitos não terão em mãos a revista. Então, a importância de trazer este resumo inicial para que você possa estar conosco, acompanhando detalhe acima de detalhe sobre aquilo que nós estamos aqui aprendendo da parte do Senhor nosso Deus. Destinatários da cidade de Éfeso foi fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político e comercial e religioso da Ásia Menor. Se você tiver curiosidade, você que está aí na sua casa, coloque ali
no YouTube e procure ali buscar, né, o que foi a igreja de Éfeso na Ásia Menor nos tempos antigos. A gente ali vai conhecer ali pessoas que viajaram até aquele local e também puderam estar trazendo um ensinamento. Arqueólogos que ensinam aquilo que foi a igreja de Éfeso naqueles tempos antigos. O interessante é que eu buscando, eu encontrei uma reconstituição em 3D. E eu tive uma dimensão do que era aquela grande metrópole de 500 mil habitantes, litorânea, um grande centro comercial. Um grande centro comercial que, pela estratégia do nosso Senhor Jesus Cristo, haveria de ser alcançado. Hoje, aquela pequena metrópole, digo hoje na pequenez, porque hoje tem metrópoles muito maiores. Hoje uma cidade de 500 mil habitantes é uma cidade relativamente média, né, na sua população. Mas naquela época era uma grande metrópole, a ser alcançada pelo Evangelho de Cristo. Então, eu pude ter noção do que era aquela cidade, da tamanha importância ao Império Romano. Eu pude testificar como aquela cidade, ela tinha de suma importância de ter a igreja de Cristo naquele lugar. E Paulo, quando ele estava naquela cidade, ele vai atrás de um lugar para que pudesse estar pregando o Evangelho. E ali ele aluga uma escola, e ali ele traz uma palavra ali naquele lugar, uma escola que é a escola de Tirano. E aquele arqueólogo ali naquele vídeo, supostamente, ele diz que poderia ser onde ele pregou o Evangelho. No anfiteatro que tem ali, de menor porte, não aquele de 25 mil pessoas, que era o teatro principal, mas era um ambiente muito bom para se pregar o Evangelho. E ali tinha uma estratégia de Cristo naquele lugar. Hoje, aquele lugar faz parte da Turquia nos dias atuais. São só muralhas, ali a muralha destruída, casas ali destruídas, o grande teatro também destruído. Não existe mais uma grande metrópole. Mas não existe mais, hoje em dia, a adoração à deusa Diana. Não existe mais adoração a uma deusa pagã. Isso não existe mais. Porque o Evangelho de Cristo passou naquele lugar com um grande objetivo. Era alcançar aqueles que queriam ouvir a palavra de Deus. Um povo gentílico como nós somos. Ele pregava primeiro para os judeus, mas os judeus não queriam. Então o que ele fazia como Paulo? Ele pregava para aquele povo que necessitava de ouvir e era alcançado pela palavra de Deus. Então, queridos, hoje nós estamos aqui, fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo. Porque outros tiveram oportunidade de ouviram, mas não receberam. Mas nós recebemos. É por isso que hoje nós estamos aqui, para adorar o nome de Deus, para adorar o nome do Senhor. Mesmo nós, em prisões domiciliares, estamos, aleluia, seguindo o propósito de Cristo na terra. Glória. Então, ela foi fundada e se tornou, como já nós falamos, no centro político e grande comercial e religioso da Ásia Menor. É a atual Turquia. Nós já comentamos sobre a religiosidade, que a qual abrigava o templo da Diana. Nós vamos aqui no 3, a igreja de Éfeso. Paulo, ele evangelizou a cidade e seus arredores durante um período de 3 anos, quando chegou a Éfeso. Aí o apóstolo Paulo, ele encontra esses 12 homens, que a qual ele
ele ali pergunta para aqueles homens, que a qual também fala a respeito em Atos 19, do versículo 1 ao versículo 7. Paulo evangelizou, chegando a Éfeso, ele encontrou esses discípulos, a qual ele batizou eles nas águas e o conduziu ao batismo do Espírito Santo. Em seguida, ele evangelizou na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus eles resistiram ao evangelho, ele foi e pregou para aqueles que queriam ouvi-lo, para o povo gentílico. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja ela crescia, pois até os lenços e os aventais curavam. E ali fazia grandes milagres. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade, a qual ele também, a revista nos ensina que ele foi bispo grego no 1º século. O apóstolo João também liderou a igreja. Saudação epistolar é a mais breve dentre outros escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Nós aqui já mencionamos. Vamos aqui finalizar. Propósito e mensagem. O propósito, aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizavam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo mostra aqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Aí você me pergunta sobre a questão de quem eram esses novos convertidos que vinham do mundo helênico. Esse mundo helênico são os gregos. Destaca-se ainda também a preocupação com a unidade e paz entre os judeus e gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. Sobre estas primícias, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Aleluia. A mensagem 2. A mensagem de Efésios gira em torno de 2 grandes temáticas. Jesus Cristo é a cabeça, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar nos desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Cristo, de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação. Haja se lembrar desses 12 homens que ele encontrou, pregou a palavra e perguntou a eles, né, o que eles tinham ali recebido, se eles tinham recebido ao Espírito Santo. Eles falavam que não conheciam, que eles tinham recebido o batismo de João. Paulo, ele volta a batizá-los e ali clama, ora ao Senhor, e eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Então, o sentido da palavra é que quando você recebe o batismo nas águas, quando você se arrepende, quando você encontra a salvação, você também é selado pelo Espírito de Deus. E esse mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, é aquele que o Senhor Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse que nós, em meio às tribulações e angústias da vida, e mesmo as aflições que têm nos afligido, e hoje estamos passando por essa aflição, esse mesmo Espírito Santo, que a qual Paulo ele pregava às igrejas, que Paulo pregava à igreja de Éfeso, esse mesmo Espírito Santo ele jamais
nos abandonaria. Ele não nos deixaria órfão, porque Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então entenda que você está condicionado a uma situação que você nunca passou. Talvez você esteja em dificuldade. Talvez a tribulação da sua vida é você saber o que você vai dar para o seu filho ou para a sua filha amanhã, para a sua família, o sustento da sua casa. Todos sabem que eu sou autônomo, todos sabem que eu preciso de ter pessoas, de clientes para poder ganhar. Mas eu não estou preocupado com aquilo que vai acontecer amanhã, porque o amanhã pertence ao nosso Deus. Porque eu tenho no meu coração o Espírito Santo de Deus, que nunca Ele vai me deixar sozinho. E mesmo sabendo que nesta aflição e nesta angústia que a qual nós estamos caminhando, é difícil, mas não é impossível vencer. Não é impossível você adorar o Senhor mesmo na sua casa. Não é impossível você criar um hábito dentro do seu seio familiar de adorar o Senhor. O culto doméstico. Hoje você está diante da escola bíblica dominical, uma escola bíblica que você nunca teve. Uma escola domiciliar através da internet, através dos canais das mídias sociais, do YouTube. Mas eu tenho certeza que o mesmo Deus que está aqui, conosco aqui neste lugar, que através, aleluia, desta imagem, Ele está chegando até a sua mente, até a sua casa, até o seu coração, é o mesmo Deus que está aí. É o Deus que a qual nós servimos. Nós fechamos aqui esta lição numa mensagem clara e temática que Cristo é a cabeça. Assim, nós podemos dizer que o plano e consumação de Deus na pessoa de Cristo não terminou, mas Ele ainda continua. A atuação do Espírito, do penhor da experiência da salvação, é a reconciliação dos povos através de Cristo Jesus. A revelação do ministério da vontade de Deus pela obra do Espírito Santo. Um novo estilo de vida é baseado através da comunhão com o Espírito Santo, da frutificação, da adoração e intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos, aleluia, conjugais e a luta com o diabo, ela continua. Mas fique certo que aquele que está ao seu lado, ele está lhe dando a vitória. Portanto, esta epístola, ela contém uma combinação de doutrina da fé prática da vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que Ele se espera, é o que a igreja faça hoje. Nós concluímos aqui esta lição, esta epístola, que revela um elaborado de resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. O seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças do mal, as forças das trevas. Amém? Paulo, ele foi direcionado àquele lugar. Ele pregou durante um período grande ali naquele lugar. Ele fundou a igreja de Efésios naquele lugar. Ele ali teve como obstáculo pessoas que tinham seus interesses próprios, que vendiam aqueles nichos, aquelas estatuetas de prata, porque ali tinha era centralizado um lugar turístico, que ali muitos povos iam até aquele lugar para adorar uma deusa pagã, a Diana. Mas Paulo, ele venceu tudo isso. Paulo, ele venceu a perseguição daqueles que foram contrários a toda essa situação. A qual aqueles que foram incomodados, assim como a igreja de Cristo, ela é incomodada hoje, aqui na terra. Paulo, ele venceu. Ele venceu a prisão. Ele venceu todos os obstáculos que foram colocados na sua vida, porque ele tinha a palavra ao seu lado. E hoje nós temos a palavra de Deus ao nosso lado. A promessa de Deus que ela não se acabou, mas ela permanece para todo sempre. Receba esta palavra, seja abençoado em Cristo Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Palavra maravilhosa da parte de Deus nesse estudo,
qual o seu servo nos trouxe nesta manhã, que nos serve de conhecimento, né? Despertar de conhecimento para nossas vidas, sabendo que Cristo é a cabeça e a igreja o corpo dele, né? Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo, e este corpo ele é alimentado pela palavra de Deus, pela revelação do Espírito Santo que atua no seio da igreja, nos trazendo entendimento e discernimento daquilo que é da parte do Senhor para conosco. Somos gratos a Deus assim pelo estudo desta manhã. Estaremos assim orando em gratidão a Deus e encerrando essa parte desse estudo. Lembrando a igreja que a igreja depende das contribuições dos santos para a sua manutenção e para a consecução da obra do Senhor na face da terra. Não nos esqueçamos desta parte também, né? E assim estaremos orando e agradecendo ao Senhor por essa tão rica oportunidade da manhã desse dia. Oremos. Querido, santo e soberano Deus, em cuja presença estamos ainda diante de Ti neste momento, em gratidão, uma vez mais, elevando a nossa voz em oração, Senhor, pelo estudo da Tua palavra que tens trazido aos nossos corações, para assim a Tua igreja se edificar e se fortalecer no conhecimento que vem de Ti, sabendo nós, ó Deus, que Tu és aquele que está à frente da Tua igreja, e ainda que as portas do templo material estejam fechadas, mas a Tua igreja está aberta para proclamar a Tua palavra e para Te adorar na beleza da Tua santidade. Se é assim com cada um dos Teus, ó Deus, que ouve a Tua palavra, a tantos quanto alcançarem, Senhor, esta palavra nesta manhã, dirige o Teu Espírito Santo ao entendimento e abra, Senhor, ao acesso a Ti pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, pelo que nós nos entregamos em Tuas mãos, aclamamos assim a Ti e por tudo Te agradecemos, em nome de Jesus, ó Deus. Amém? Receba a bênção apostólica. O grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e a comunhão com nosso Jesus Cristo seja sobre toda a igreja diz amém. Amém.